Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Em noite azul de estrelas cintilantes, nasceu Jesus, o nosso Salvador. Manifestou-se ali naquele instante o amor de Deus ao mundo pecador. Na manjedoura, a morte no madeiro, tudo sofreu para nos salvar Jesus. A vida está no sangue do Cordeiro, derramado sobre a cruz. O Rei dos Reis, Jesus o bem-amado, humildemente ao mundo trouxe a paz. Com seu poder venceu o vil pecado, aniquilando a morte Satanás. Da manjedoura, a morte no madeiro, tudo sofreu para nos salvar Jesus. A vida está no sangue do Cordeiro, derramado sobre a cruz. Os séculos vão, mas Cristo permanece no céu e aqui presente em oração. Mas perto está do crente a cada prece, abençoando ao frágil coração. Da manjedoura, a morte no madeiro, tudo sofreu para nos salvar Jesus. A vida está no sangue do Cordeiro, derramado sobre a cruz. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade chamada Galileia, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada és tu, o Senhor é contigo, bendita sejas tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. São Lucas, capítulo 2, versículo 11. Pois na cidade de Davi nos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele
nasceu o Cristo. É o que está escrito no livro de São Lucas, capítulo 2, versículo 11. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele nasceu Senhor. Ele nasceu o Cristo. E 8 dias depois, como de costume em Israel, ele foi circuncidado, foi levado a um lugar e ali foi circuncidado, registrado, e ali ele foi chamado Jesus, como o anjo já havia dito à Virgem. É como um homem comum, natural, quando nasce aqui. Ele nasce e logo ele é levado a um cartório e é registrado, lhe é dado um nome. Mas ele já nasce na família. É como eu nasci na família Lima. Depois de alguns dias eu fui receber um nome. Me deram o nome de Bruno. Assim também foi Cristo. Ele nasceu, São Lucas 2,11, já sendo chamado o Cristo e o Salvador. Ele já nasceu de acordo com o livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Já nasceu de acordo com Isaías 9:6, sendo maravilhoso, sendo conselheiro, sendo príncipe da paz, sendo Deus forte, Pai da eternidade. Tudo aquilo o profeta Isaías havia dito que ele era. E São Lucas 2, versículo 11, disse que ele nasceu o Salvador, que ele nasceu o Cristo. Mas, como já falamos, depois de alguns dias ele foi levado e foi registrado, e o nome que lhe deram foi o Cristo, ou seja, Jesus. O Cristo ele era o Cristo, porém lhe foi dado um nome entre os homens, um nome terreno, Jesus. Por isso que São Pedro disse, no capítulo 4 do livro de Atos, versículo 11, que em nenhum outro nome há dado entre os homens. O nome que ele recebeu entre os homens foi Jesus. O nome que ele nasceu era Cristo, Salvador, Messias. O nome das profecias já era aquele que Isaías havia dito, o príncipe da paz, o Deus forte, o maravilhoso conselheiro. Mas o tabernáculo de fora, que os homens podiam ver, podiam apalpar, o tabernáculo de fora, ele foi chamado de Jesus. Ele era o Senhor da glória, o Todo-Poderoso. Ele estava manifestado em carne. Ele era o próprio Deus, ele era o Pai, como ouvimos na programação passada. Ele era o próprio Filho, ele era o Espírito Santo. Ele é tudo isso. Ele era a rosa de Saron, o lírio dos vales, a resplandecente estrela da manhã, o Alfa, o Ômega, princípio e o fim, primeiro e o último. Ele já era tudo isto. Mas aquele tabernáculo de fora que os homens podiam ver, tocar, com quem os homens podiam se comunicar, falar, comer juntos, podiam trabalhar com ele, aquele tabernáculo de fora recebeu o nome de Jesus. E por conta daquele tabernáculo de fora, e por causa daquele nome simples, como já era de costume, muitas pessoas já haviam recebido este nome antes, Jesus. A Bíblia chega a dizer que quando começaram a batalhar contra os apóstolos e a igreja primitiva, então Gamaliel chegou a orientá-los que parassem com aquilo, porque já havia vindo alguns antes dos discípulos, já havia vindo um certo Teudas, já haviam vindo outros Jesuses, outros que se diziam ser o Messias,
e não manifestou o sinal do Messias e não deu em nada, e não cumpriu o propósito das profecias. Era um nome comum, como hoje também. Há muitos Jesuses, mas agora Senhor e Cristo há apenas um. Salvador, lírio dos vales, resplandecente estrela da manhã, Deus forte, príncipe da paz. Há apenas um. Jesuses, há muitos Jesuses por aí, mas há apenas um verdadeiro Cristo, um verdadeiro Senhor. Há apenas um verdadeiro Salvador. Muitos podem dizer serem Salvador, resolverem o problema. Muitos podem dizer ter a resposta, a solução. Mas há apenas um que de fato, que verdadeiramente tenham. E este único, eles tropeçaram nele. Tropeçaram no seu corpo, na sua pessoa. Tropeçaram na sua simplicidade. Tropeçaram no seu véu ou na sua aparência. Quando digo véu, estou falando do seu corpo, seu véu de carne. Tropeçaram nele, naquele homem simples, pobre, manso, humilde. Jesus mesmo já havia dito: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E eles tropeçaram naquele véu de carne. Era um homem simples, pobre, manso, humilde. Era um homem que não discutia, não brigava. Era um homem que não vivia fazendo rebeliões, protestos, mas no intuito de tirar proveitos. Muitos fazem protestos, complôs, rebeliões, mas para tirar algum proveito da situação. Jesus não vivia discutindo, você não via Jesus metido em discussões. Ele não vivia brigando, você não via Jesus metido em brigas, em contendas. Jesus não vivia fazendo rebeliões para tirar proveito, volto a dizer, das situações. Os judeus não o receberam porque eles esperavam algo mais dele. Os judeus esperavam que ele fosse um homem que iria protestar contra os romanos e contra aquele império que governava ali em Israel. Eles achavam que Jesus iria fazer rebelião contra a religião, rebelião contra o governo. Eles achavam que Jesus ia ser um Messias trazendo uma certa ditadura, um Messias que traria terrorismo, um Messias que tomaria o reino, tomaria o domínio na marra, na força, na guerra, na bomba. Eles achavam que o Messias forte e poderoso que estava nas profecias para Israel receber, eles achavam que ele iria protestar, que ele iria guerrear. Achavam que ele iria agir como agem os grandes guerreiros. Porém, este foi o tropeço de Israel. Olharam e viram um homem manso, justo, um homem cheio de compaixão. Ele sentia ternura, amor, movia-se de íntima compaixão por aqueles que estavam sofrendo. Eles começaram a achar estranho. Os judeus não conseguiram recebê-lo, porque esperavam algo mais dele. Esperavam mais pulso, mais firmeza, mais dureza com os seus adversários, com os seus inimigos. Os discípulos chegaram a perguntar no livro de Atos, capítulo 1, no versículo 6 e 7. Restaurarás tu o reino a Israel neste tempo? Eles chegaram a pensar que Jesus veio e iria restaurar naqueles minutos que ele chegou, naqueles momentos quando o seu ministério foi introduzido. Eles logo imaginavam que Jesus iria tomar o reino, restaurar o reino e dá-lo de volta a Israel, iria tomá-lo do domínio dos romanos, porque Israel estava debaixo de domínio do povo romano. Jesus olhou para eles e então Jesus disse: não vos compete saber as estações, o tempo que o Pai estabeleceu.
Eles esperavam um reino natural. Eles esperavam uma guerra natural. Eles esperavam uma batalha da carne, um derramamento de sangue. Mas você encontra a Bíblia falando que a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue. Pedro pensou que era contra a carne e o sangue e arrancou a orelha do soldado. Jesus disse: se eu quisesse, eu agora mesmo daria ordem, e há uma legião de anjos que me defenderia. Não preciso de ninguém derramar sangue por minha causa. Deus não precisa de ninguém para defendê-lo. Ele sabe se defender sozinho. Nós precisamos de Deus para nos guardar. Precisamos de Deus para nos dar livramentos. Precisamos de Deus para nos livrar, nos proteger. Mas Ele não precisa de homem algum para defendê-lo. Ele sabe defender a si mesmo. Eles esperavam que o reino de Deus era um reino natural. Estavam ali agora para lutar por um reino, derramar sangue por um reino, fazer guerra por um reino, quando a Bíblia nos mostra que o reino é espiritual. Eles achavam que quando o Messias estivesse ali entre eles, todos os problemas seriam resolvidos. Nunca foi assim. Por isso que é falsa a religião que diz que quando você recebe o Espírito Santo, quando você se torna um cristão, quando você aceita a Jesus Cristo como seu Salvador, todos os problemas encerraram. Não, não. Muito pelo contrário. Multiplica-se as suas lutas e os seus problemas. O que muda é que Deus passa a ser a sua porção. Deus se torna a sua força para lutar contra as adversidades, os problemas que surgem ao longo da nossa caminhada. Jesus estava ali, o Messias estava ali com eles. Havia um reino espiritual ali e eles nem sequer percebiam. Não percebiam que aquele que estava com eles não era apenas um ungido, um Messias político, um ungido, um Messias religioso. Não era apenas um Messias ungido, naturalista. Eles não percebiam que aquele que estava ali com ele tinha miríades de anjos ao seu dispor. Ele disse lá no Getsemane: eu daria ordem e o Pai enviaria agora 12 legiões de anjos para me proteger. Eles não perceberam que ali estava um homem que era mais do que Davi, que era mais do que Salomão. Não perceberam que ali estava um homem que em verdade era mais do que Moisés, o poderoso Moisés, que abriu o Mar Vermelho, que trouxe todas aquelas pragas sobre a terra do Egito. Eles não perceberam que estavam ali um homem que era mais do que Gideão, um homem que era mais do que Sansão, um homem que era mais do que Abraão, Isaque, Jacó, José. Não perceberam que estava ali um homem que era mais do que João Batista. E o próprio havia dito que os nascidos de mulher, ninguém era maior do que João Batista. Mas ali estava alguém maior do que João Batista. O precursado sempre é maior do que o precursor. O Senhor sempre é maior do que o servo. É o que está escrito no livro de São João. A Bíblia disse: é o servo maior do que o seu Senhor? E se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Ali estava aquele que era maior, o Senhor. Ali estava aquele que é maior, aquele que foi precursado por João Batista. No entanto, eles não estavam percebendo que ele era o reino de Deus, que ele era a solução de todos os problemas. A solução dos problemas, eles pensavam que era Jesus chegar e destronar a César, e destronar a Pôncio Pilatos, e então tirar os tetrarcas daquele dia, e dispensar o governador. Eles pensavam que a solução do problema era Jesus chegar e destronar a religião milenar que já estava ali, que tinha o seu sumo sacerdote e o seu sacerdote, Anás e Caifás, que predominavam ali naqueles dias. Eles achavam que resolver o problema era acabar com os príncipes, os escribas, mas o que resolve o problema não é acabar com a política,
que resolve o problema não é demitir Pôncio Pilatos, não é demitir César, não é demitir o governador. O que acaba com o problema não é mais uma nova guerra, não é mais uma nova rebelião, não é mais um novo protesto, mas o que acaba com o problema é uma mudança de coração. E ali estava ele para mudar mentalidades, e ali estava ele para mudar corações. Um homem muda quando seu coração é mudado. Um homem muda quando a sua mente é mudada, quando o seu conceito é mudado. Uma nação muda quando o conceito, o coração, a mente daqueles que lideram aquela nação é mudado. Não quando trocamos de partido ou quando trocamos de governo. Não. O homem muda, então sua casa muda. O governo muda o seu coração, sua mentalidade. Então aquela nação ela muda, ela cresce, ela dá passos, ela começa a andar. Um homem muda quando na verdade Deus é entronizado dentro do seu coração. E eles não entendiam isso, que Jesus Cristo veio não para sentar na cadeira de Pilatos ou na cadeira de César. Jesus não veio para compor o Senado, Jesus não veio para assentar na cadeira da presidência da República, se fosse o caso naqueles dias. Mas Jesus veio para entrar dentro do coração do ser humano. E hoje os homens brigam pelo poder, e hoje as igrejas disputam em colocar um alto número de deputados, de senadores e de representantes na política. Tomemos Jesus como uma lição. Jesus não veio naqueles dias para sentar na cadeira de Pilatos ou para colocar assessores à volta de Pilatos. Não foi para isso que Jesus veio. Ele veio, diz a Bíblia, para buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Ele veio para transformar aquelas almas que estavam indo para o inferno. Ele veio para libertar dos vícios. Ele veio para libertar do pecado aqueles que estavam oprimidos pelo seu grande rival, aqueles que estavam oprimidos pelo seu opositor, pelo seu inimigo, por aquele que sempre viveu confrontando-o, duelando contra ele desde a eternidade. Ele veio para trazer uma libertação, mas os discípulos não entendiam isso, esperavam um reino natural. Quando o Messias estava ali, com o reino espiritual, eles não estavam entendendo a mensagem da hora, como muitos de nós, ou muitos em nossos dias, não estamos entendendo o foco do cristianismo, o objetivo, o propósito. Não estamos captando a visão, não estamos vendo que ele é mais do que política, não estamos vendo que ele é mais do que religião, não estamos vendo que ele é mais do que vãs filosofias, não estamos vendo, muitos de nós, não estamos vendo que ele é mais do que apenas um profeta, que é apenas um patriarca. Não estamos vendo, muitos de nós, não estamos percebendo que ele é mais do que um homem, mais do que um bom homem, porque ele foi um bom homem. Ele movia-se de íntima compaixão, ele tinha piedade, ele tinha amor, ele se compadecia, ele exercia a misericórdia, ele era manso, ele era humilde, mas ele não era só isso, ele era pai. E muitos não perceberam, porque ele não se casou, não teve uma mulher, não teve uma semente natural ali na terra, não deixou um filho, literalmente falando. Muitos não perceberam que ele era pai, porque ele não teve uma mulher e não gerou uma família, não constituiu uma família terrena. Muitos não perceberam que ele era pai, e perceber que ele era pai, era necessário ter os olhos ungidos pelo colírio da revelação. Era necessário ser tomado pelo Espírito de Deus, como Pedro foi tomado pelo Espírito de Deus e percebeu que ele era mais do que filho, mais do que um homem nascido de mulher. Ele era pai também, por isso Pedro batizou no nome do Pai, percebeu que ele era pai. No nome do Filho, percebeu que ele era Filho. No nome do Espírito Santo, percebeu que ele era Espírito Santo. Invocou o seu nome no ato batismal, Pai, Filho e Espírito Santo.
Pedro percebeu que esses títulos de Deus caíam bem na pessoa de Jesus. Pedro percebeu algo além do que os judeus comuns ali naqueles dias não perceberam. Pedro percebeu algo naqueles dias que grandes intelectuais não perceberam. Pedro percebeu que ele não era só Jesus, ele não era só filho. Há muitas igrejas que são apenas só Jesus, chamados unicistas, só Jesus. Mas Pedro viu que ele não era só Jesus, ele era Senhor, e Senhor é o próprio Jeová do Velho Testamento. Pedro percebeu que ele era Espírito Santo, ou seja, aquele que viria e habitaria no coração do crente. Por isso que a Bíblia diz que Paulo rebatizou os convertidos de João em Atos capítulo 19 e impôs as mãos sobre eles e foram cheios do Espírito Santo, porque Jesus não era só Filho ou só Jesus, mas era Senhor, Pai, mas também era Espírito Santo, ele era Cristo, ele era ungido, que tem que habitar no coração do crente, senão ele nunca dará frutos de uma verdadeira vida cristã. Agora, quando ele desce e habita no coração do crente, com certeza ele dá fruto de uma verdadeira vida cristã. Eles tropeçaram nele, acharam que ele tinha um reino natural, se assentaria no palácio de Pilatos, destronaria César, demitiria os governadores. Eles tropeçaram nele, não perceberam que ele era muito mais do que Pôncio Pilatos, muito mais do que um presidente, muito mais do que um tetrarca, muito mais do que um governador. Eles não perceberam que o Messias teria um atributo eterno, uma missão eterna, um trono eterno. Aqui tudo passa, aqui os bens terrenos passam, aqui os encantos e tesouros, eles são comidos com o passar do tempo. Aqui um homem é rei hoje, amanhã ele volta ao pó. Aqui um homem é uma grande personalidade, se torna um ícone, é idolatrado hoje, faz história, entra para os livros, entra para os livros dos recordes, entra para a história humana aqui nessa terra. Mas Salomão diz que daqui a pouco ele volta ao pó e não mais há lembrança dele. Ora, meu caro ouvinte, eles não perceberam que Jesus era mais do que um homem que viria apenas para fazer história, apenas para entrar para o livro do recorde, como o homem que mais curou doentes, que mais ajudou os pobres. Eles não conseguiram perceber que ele era mais do que um homem que veio para fazer história. Sim, veio para fazer história também, porque faz 2000 anos que é falado acerca dele, mas ele veio para fazer muito mais do que história. Ele veio para perpetuar-se, ele veio para se eternizar no poder, ele veio para, em seu tempo certo, materializar este reino que hoje é espiritual. Hoje seu reino não tem aparência visível, porque é o homem que está governando, é o homem que está liderando, é o homem que está ditando as regras. Mas, meu caro ouvinte, logo logo este reino que hoje é espiritual, ele irá se materializar ao seu tempo certo, porque Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo de número 6, não convém vocês saberem as estações e os tempos determinados pelo Pai, para que eu tome o reinado, para que eu tome a direção desta terra, para que eu assuma aos governos mundiais dessa terra. Não vos compete saber o dia e a hora quando eu irei ser entronizado e governarei para sempre, de eternidade a eternidade. Hoje meu reino não tem aparência visível. Jesus chegou a dizer para Pilatos, se o meu reino fosse deste mundo, mostrando que ele tinha um reino, e o seu reino ali estava com aparência invisível. Os homens de mente natural jamais poderiam perceber que ele era aquele que não apenas
veio com algumas filosofias, mas que ele veio com seus cabelos brancos como a lã branca. É o que diz a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 14 e 16. Ele era aquele que apareceu a João em visão, com seus cabelos brancos como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente. A Bíblia diz, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. A Bíblia diz que ele tinha em sua destra as 7 estrelas, da sua boca saía uma aguda espada. Esta era a parte que os homens não conseguiam compreender. Seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Este era ele. Não foi entendido por aqueles daqueles dias. Não foi compreendido pelos grandes líderes religiosos daqueles dias. Mas a Bíblia mostra que aquele que apareceu com cabelos brancos não era brancos porque ele envelhecia, mas era brancos por causa da sua autoridade suprema. Eram brancos por causa da sua, apontando para a sua sabedoria. Ou seja, ele é eterno, o ser eterno, o próprio Deus. O ser eterno, o próprio Deus, não se envelhece. Eles não entenderam que ali estava entre eles o ser eterno, aquele que se revelaria com seus cabelos brancos, mostrando sua eterna sabedoria, mostrando a sua grandiosa maturidade. Ali estava aquele que se revelava com seus olhos como chamas de fogo, aqueles olhos que uma vez estiveram nublados com lágrimas de tristeza e piedade, aqueles olhos que choraram de compaixão ante a tumba do seu amigo Lázaro, aqueles olhos que viram a maldade dos homens, aqueles olhos que viram a corrupção ali nas terras de Israel, aqueles olhos que chorou, aqueles olhos que viram os homens rejeitando-o rumo ao Gólgota, ao Calvário, e mesmo assim lá, debatendo-se para morrer, agonizando-se nos últimos instantes da sua vida, encontrou forças para falar: Pai, perdoa-os. Aqueles olhos que viu quem foi que lhe matou, que viu quem foi que cuspiu em sua face, que viu quem foi que arrancou a sua barba, que viu quem foi que lhe bateu com uma cana em sua cabeça, mesmo com a fenda nos olhos, uma fita nos olhos. Ele sabia quem lhe bateu. E agora sim ele aparece, depois de morto, ressuscitado e assunto aos céus. Agora ele vai e aparece, meu caro ouvinte, com os olhos como chama de fogo, com os olhos que aquele que uma vez olhar dentro dele nunca mais será o mesmo, como João na ilha de Patmos, no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, quando olhou dentro dos olhos dele, João nunca mais foi o mesmo. João começou a chorar, João caiu aos seus pés como morto, porque duvido quem é o homem que olhar para Jesus, que olhar com sinceridade, lançar o olhar verdadeiro em busca de salvação, em busca de vida eterna, para a sua palavra, para Ele. Eu duvido quem é aquele que olhar para aqueles olhos com chama de fogo e permanecerá sendo o mesmo. Duvido qual é aquele que abriria o seu coração para aquele que tem os olhos como chamas de fogo e a sua vida não seria transformada, não seria mudada. Eles não entenderam que aquele véu de carne, que aquele homem simples, dos pés empoeirados, que comia pão e peixe, bebia mel com aqueles pobres discípulos pescadores, eles não entenderam que ele era o mesmo ser eterno, que apareceria a João com cabelos brancos, maturidade, autoridade suprema para julgar toda a humanidade, olhos como chama de fogo, olhos transformadores, olhos que transformaram a Maria Madalena quando olhou dentro dos seus olhos.
que transformou a mulher samaritana no poço quando olhou dentro dos seus olhos. Eles tropeçaram naquele véu de carne. Não viram fogo nos seus olhos, mas havia fogo transformador. Não viram seus cabelos brancos, mas ainda assim ele era a autoridade suprema. Mas eles tropeçaram naquele véu de carne. Todavia, era ele, era Jeová, era Deus que havia se humanizado. Era ele o tempo inteiro. Era ele com os pés de bronze. João disse: seus pés semelhantes ao bronze reluzente, como que refinado numa fornalha. O bronze, meu caro ouvinte, ele representa dureza, mas o bronze, ele também mostra juízo, ele também descreve, ele destaca as provas. O bronze, ele fala também de forno ardente. O bronze, ele fala, meu caro ouvinte, do juízo divino. E ali estava ele com os seus pés como bronze reluzente, mostrando que há um juízo divino e que você não pode viver de qualquer maneira, como se nunca houvesse prestar conta perante Deus da alma que Deus te deu, da família que Deus te deu, das oportunidades que Deus te deu, das pregações que Deus te permitiu ouvir. A fim, desejoso ele, que você tomasse uma posição correta pela sua palavra, pela sua vontade perfeita. Lá estava ele agora com os pés de bronze, os pés do juízo supremo, os pés resistentes de Cristo, que não cansou de andar a pé, que não cansou de andar empoeirado atrás de almas perdidas, como ele foi longe para passar ali junto ao poço de Jacó, onde estava aquela mulher samaritana que já houvera tido 6 maridos em sua vida. A Bíblia diz, São João capítulo 4, que ele teve que dar uma volta, porque era necessário passar por Samaria. Ele se fosse escolher o caminho mais curto para ir aonde ele estava indo, jamais teria passado em Samaria. Mas os seus pés eram resistentes. Não havia calos, não havia pedras, não havia aflições, não havia espinhos que o tirava do seu caminho para encontrar uma samaritana distante, sedenta, nas terras de Samaria, clamando por paz, por justiça na alma, clamando por libertação. Eles tropeçaram, não viram que os seus pés não eram apenas empoeirados, rachados, cheios de calo, mas eram pés de bronze. Eles tropeçaram, não viram que os seus olhos não eram apenas olhos cheios de lágrimas, expressando dor, tristeza e sofrimento, mas também eram olhos de fogo consumidor. Não viram que seus cabelos eram brancos, ou mostrava sua sabedoria e sua autoridade suprema. Eles tropeçaram, não perceberam que a sua voz era como a voz de muitas águas, como João disse, que a sua voz era como a voz de muitas águas. Eles tropeçaram, assim como hoje eles estão tropeçando. Não viram que em sua mão tinha ainda 7 dispensações para os gentios, 7 eras da igreja. Havia ainda Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Não viram que ele um dia viria trabalhar com os gentios, todos quanto não são Israel, através de 7 etapas, 7 eras da igreja e 7 mensageiros. Eles tropeçaram nisto. Mas o pior de tudo não é eles tropeçarem nisto. Pior de tudo é nós vivermos nestes dias, quando ele está cumprindo a sua palavra, e muitos ainda assim, com tão grande nuvem de testemunhas, com tantos depoimentos proféticos, com tantas escrituras, com tantas pregações, com tantos ensinamentos. O pior de tudo, somos nós, pobres mortais, tropeçarmos em sua palavra e não percebermos que Deus, nestes últimos dias, tem trazido uma mensagem de restauração, que tem nos revelado todas essas coisas.
uma mensagem de Elias, um ministério de Elias, um ministério restaurador, mostrando para nós que não podemos tropeçar nele hoje, como tropeçaram nele nos dias dos judeus, nos dias do Calvário, nos dias da sua crucificação. Eles tropeçaram naquele véu de carne e o crucificaram. Não compreenderam que ele era o Messias, que tinha um reino espiritual. Não o viram como sendo o próprio Deus que andava entre eles, comia entre eles. Mas hoje tem se cumprido mais uma vez estas escrituras. Estão tropeçando. A pedra que os edificadores rejeitaram, tropeçaram, ela está aqui agora. A revelação de Cristo, pedra, é revelação. A revelação está aqui agora. E muitos estão tropeçando nela mais uma vez. Se você não vê o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, você está tropeçando na pedra. Se você não vê que há apenas um único e verdadeiro Deus que habitou naquele corpo chamado Jesus, você está tropeçando na pedra. Se você, meu caro ouvinte, não vê que Deus tem enviado o ministério de Elias, uma mensagem de restauração para preparar a igreja para o arrebatamento, você está tropeçando na pedra. Você está tropeçando na revelação. Você está olhando para o rosto de Jesus, mas de maneira equivocada, de maneira errada. Você não pode olhar para o rosto dele como se ele fosse a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas você tem que olhar para ele como o primeiro e o último, como o Todo-Poderoso, como o grande conquistador, como o Salvador das nossas almas. Você tem que olhar para ele com o rosto como João viu, o rosto de sol. O seu rosto, João disse, era como o sol, e seu rosto era como o sol quando em sua força resplandece. Lancemos o olhar correto sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, senão tropeçaremos em sua palavra. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, a fim de que, meu caro ouvinte, a fim de que nós não tropecemos naquele véu de carne, naquele que nasceu um dia na manjedoura, e desde o seu nascimento, São Lucas 2, versículo 11, ele já foi chamado de Senhor, ele já foi chamado de Cristo, e mais uma vez, a mensagem tem sido pregada para apresentar até o nosso caro, prezado ouvinte, não a segunda pessoa da Trindade, mas o Senhor, o Cristo, Lucas 2,11, que nasceu em uma manjedoura, lá nas terras de Israel, mas que foi ao Calvário, da manjedoura ao Calvário, e lá ele morreu pelos nossos pecados, e breve, logo, aparecerá para aqueles que estão nascendo de novo, e estão lavando as suas almas no sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Numa humilde manjedoura nasceu Jesus, da Virgem Maria, lá em Belém. Seu berço não foi de ouro e nem de prata,